Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus cristológica e estamos aqui abordando a respeito de uma tipologia bíblica. E nós hoje vamos falar sobre os tipos humanos de Jesus Cristo. Então, falamos de uma tipologia não humana e hoje uma tipologia humana. Então, vários personagens bíblicos ele serviu de tipos, né, ou prefiguração de Cristo. Então, o primeiro tipo que nós vemos foi Adão. Então, Adão, ele foi o primeiro homem da história da humanidade e ele é a figura daquele que havia de vir. Conforme Romanos, no capítulo 5 e o versículo 14, diz assim: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Então, esse que havia de vir é quem? É Cristo Jesus. Então, se você observar, então Cristo ele é o primeiro da nova criação. Ou seja, se você observar, pela ofensa, né, de Adão, muitos morreram, mas muitos agora, pela graça, receberam o dom da vida eterna. Através de quem? Através de Jesus. Conforme Romanos 5,15 diz assim: Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, se você observar Adão, ele foi esse tipo de Cristo e que Adão seria uma prefiguração daquele que havia de vir. Se você observar em Gênesis 2 e o versículo 7, vai perceber que Adão ele foi feito alma vivente. Mas agora, se você ler 1 Coríntios agora, 15 e o versículo 45, você vai perceber que Cristo veio em espírito vivificante. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15 e 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, né, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante. Então, nós temos aí essa relação, essa prefiguração. Então, houve o primeiro Adão, que pecou, e Cristo, ele é o que? O último Adão. Então, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, conforme Romanos, capítulo 5 e o versículo 19. Então, o pecado de Adão impediu o caminho para o paraíso, né? Porque Deus colocou lá um querubim para guardar com a espada flamejante, mas Jesus veio como o quê? Como novo e vivo caminho, como está escrito em Hebreus capítulo 10 e o versículo 20. Então, Jesus é o caminho para o céu. Então, você que está aí, né, reconheça esse Jesus, que é o último Adão, que veio te mostrar o caminho para o céu. Outro personagem bíblico que nós vemos aí é justamente Abel. Abel também ele é um tipo de Cristo. E Cristo ele é um antitipo de Abel, devido à circunstância que Abel ele passou ali naquele convívio, sendo, né, o primeiro, vou chamar assim, mártires, né, da Bíblia Sagrada. Então, por que será que Abel ele é uma tipologia de Cristo? Então, você observa que a Bíblia registra esses dois irmãos, Caim e Abel, e diz que Abel se tornou pastor de ovelha, né? E Caim ele foi lavrador da terra. E com certeza Adão e Eva ensinou os seus filhos a ofertar a Deus, né? As primícias, a trazer o dízimo, né? E a ofertar ao Senhor. E por conta da aceitação de Deus para Abel, Caim
ele com inveja matou o seu irmão. Então observe que Abel ele foi chamado, né, vaidade, ou seja, Abel foi desprezado pelo seu irmão, mas observe que Jesus também foi desprezado e mais indigno entre os homens, conforme Isaías 53, versículo 3. Abel ele foi pastor de ovelha. Então Jesus, lá em João 10 e 11, ele é o que? Ele é o bom pastor. Abel ele foi ofereceu o maior sacrifício, né, do que Caim. Agora observe, Jesus ofereceu-se, né, o seu próprio sangue, né, no maior e mais perfeito tabernáculo, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e o versículo 12. Abel também, ele foi invejado, né? Caim ficou irado contra seu irmão, porque Deus aceitou a oferta dele e não a sua. E Jesus? Jesus foi entregue a Pilatos também por causa da inveja. Abel foi morto inocente e Cristo também, Jesus foi morto sem culpa alguma. Abel foi chamado justo, conforme Mateus capítulo 23, versículo 35, mas também Jesus foi chamado justo em Atos 3, 14 e 15. E por fim, diz que o sangue de Abel fala, conforme Gênesis 4 e 10, mas o sangue de Jesus também fala, conforme Hebreus capítulo 12 e também o versículo de número 24. Então, todas essas referências bíblicas mostram essa tipologia desse personagem chamado Abel. Então, Cristo é o antitipo de Abel. E Abel é um tipo de Cristo Jesus. Então, você que está aí, entenda que o sangue de Jesus Cristo, ele fala até hoje, conforme Hebreus 12, 24. E esse versículo eu vou ler, né, para nossa edificação. Hebreus 12, 24 diz assim: e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, o sangue de Cristo está acima do sangue de Abel. É um sangue justificador, é um sangue remidor, purificador, é um sangue que traz a obra da salvação para todo pecador que vem a Cristo. Meus irmãos, o terceiro personagem que nós temos aí como tipo de Cristo, ele é Melquisedeque. Então você pode encontrar essa história de Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, versículo 19 ao 20, né? Quando Abraão ali, ele encontra esse personagem bíblico e a Bíblia diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. Dois elementos que nós participamos ali da Santa Ceia e é uma coisa gloriosa. Aí no Salmo 104, e o 110, versículo 4, diz que Cristo, ele é sumo sacerdote tal de Melquisedeque. Esse personagem, ele foi reconhecido como rei e como sacerdote de Salém, que quer dizer cidade de paz, que é o nome dado a Jerusalém. Então observe no Salmo 104 e 110, né? 110 e o versículo 4, que Cristo ele vem de uma ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque esse personagem aparece na Bíblia sem paz, sem genealogia. Então ele é o tipo de Cristo. Diz assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa expressão se repete N vezes no livro de Hebreus. Então, Hebreus no capítulo 5, versículo 6 ao versículo 10, e também capítulo 7, do 1 ao 17, você vai ver
que Cristo realmente tipifica esse personagem, né, chamado Melquisedeque. Melquisedeque tipifica Cristo. Vamos ler Hebreus, no capítulo de número 5, versículo 6. Hebreus, capítulo 5, e o versículo de número 6 ao 10. Diz assim, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual nos seus dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio-se a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo ele é esse personagem, porque Cristo também ele é rei e também ele é sacerdote. Rei dos reis e sacerdote eternamente. Então, você que está aí do outro lado, entenda que Jesus, ele é o teu rei, ele é o teu sacerdote, é ele que intercede diante de Deus pela tua vida, pela tua alma. Ele quer te salvar, te transformar, mudar teu caráter, te dar um novo nome e escrever uma nova história na sua vida. E ele, como rei, ele é o dono, aleluia, é o dono da história, dono da vida. Ele reina eternamente. Então, ficamos aí, né, com essa tipologia de Melquisedeque. Ele é o tipo de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele é visto nos textos e na história desse personagem chamado Melquisedeque. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus ele venha trazer ao nosso coração, à nossa mente, essa compreensão que Cristo é o último Adão. Cristo ele é representado como o antitipo de Abel, que o seu sangue fala mais alto que o sangue de Abel, e que Cristo ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É ele que intercede por nós à direita de Deus. Pai de amor, Santo Deus, Jesus, estamos aqui, ó Pai, acreditando que o Senhor é o último Adão que viesse em espírito vivificante, Senhor, e que teu sangue fala mais alto que o sangue de Abel, e que o Senhor é o nosso sumo sacerdote de Melquisedeque, que intercede por nós à direita de Deus. Então, Pai, eu te apresento essas vidas que estão ouvindo, Senhor, esse vídeo, Senhor, essa aula, que o Senhor possa despertar o seu coração para entender o plano da salvação, Senhor, que o Senhor possa abrir a sua mente, enviar teu Espírito Santo e operar poderosamente a salvação dessas vidas. Aqueles que são salvos da graça, da força para continuar avante. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe por mais uma aula e vamos aí para as outras de mais personagens bíblicos que são tipos de Cristo, né? Tipos humanos de Cristo Jesus.